Olá, voltei, fui passar batom, fui pentear cabelinho, tá pra ficar biita, ficar mais biita, não tava biita, tava muito descabelada. Bom, vamos voltar ao que a gente estava conversando. Ai, acho que eu vou acender uma luzinha aqui, peraí. Só um minutinho. Ai, olha. Tá vendo? O melhor? Será que me valoriza? Acho que não muito. Mas enfim, vamos. Olha, nós estávamos falando sobre os impedimentos, então... Aí eu falei que eu ia falar sobre cada um dos incisos dos impedimentos. Então, falando sobre isso, voltando ali ao artigo 1521, e sabemos já que é necessário a verificação da existência dos impedimentos. Quando a gente fala do artigo 1521 dos impedimentos, a gente está falando de uma negativa, ou seja, não podem casar. O artigo 1521... vai colocar alguns impedimentos que nós podemos dividir depois em algumas categorias, né? E essas categorias, no que pese o pedantismo da palavra, quando a gente utiliza o latim, tem algumas expressões em latim que são importantes serem repetidas, pronunciadas, porque são expressões... que resumem bem, não é, toda a essência daquele conceito, como, por exemplo, uma categoria de impedimentos que está ligada a turbatio sanguinis. O que significa isso? Nós vamos encontrar vários incisos que dizem respeito a evitar a mistura de sangue, né? Então, quando nós falamos a respeito de que há um impedimento claro dos casamentos entre pais e filhos, e portanto nós estamos falando do impeço que existe do casamento na cadeia de parentesco, na linha reta, mormente na linha reta, quando nós estamos falando do parentesco em primeiro grau. O inciso primeiro, né, vai dizer, os ascendentes com os descendentes, né, não podem casar nessa negativa do impedimento, ligados a princípio o turbatio sanguine, quando ele fala sendo o parentesco natural ou sendo o parentesco civil, não é? Quando nós estamos falando, portanto, das situações do filho adotado. Não é? Muito embora nós não devamos fazer essa diferença, que a princípio parece ser uma diferença de caráter discriminatório, aqui essa diferença ela é feita apenas com caráter didático, né? Apenas com caráter didático, para esclarecer o que efetivamente o inciso primeiro contém, né? Tentando explicar cada um desses incisos para vocês. Depois nós vamos analisar ainda, né? Vamos falar um pouco ainda do inciso primeiro, e eu digo para vocês que essa é uma questão que não suscita dúvidas, né? Porque, obviamente, é uma questão que ela vem fundamentada na moral e nos bons costumes, além de questões de ordem genética, porque a ideia é que possa vir a causar esse relacionamento, esse cruzamento, não é? Essa herança genética, né? Pode ocasionar gerações com uma série de
problemas, né? E aqui vai se enquadrar não só, quando eu falo da proibição dos ascendentes com descendentes, não estou falando só do primeiro grau, mas eu estou falando do parentesco em linha reta, como a linha reta, como os senhores sabem, é uma linha reta ad infinito, e eu estou falando que não podem casar, repito, né? Há uma proibição entre pais, filhos, netos e avós, e etc, né? Nós estamos falando tanto no parentesco de sangue, né? E aí a questão da turbatio sanguínea fica bem clara, como também na adoção, e aí eu estou falando do parentesco civil, que obviamente o parentesco civil eu estou falando da adoção e não há este caráter mais discriminatório. Conversamos bastante sobre isso em outras aulas, não é? Quando nós dissemos que houve uma evolução bastante grande no Código Civil atual, e depois acompanhando isso, toda a lei a respeito das adoções, daqueles critérios de caráter preconceituoso que existia, em que você podia ter uma adoção simples com uma adoção plena, né? Isso não existe mais, né? E nós hoje só podemos falar em adoção, né? Os conceitos de adoção simples e adoção plena ficaram no passado, né? Porque este conteúdo era um conteúdo altamente discriminador, de modo que você podia ter filhos que poderiam ser seus herdeiros enquanto filhos adotados, e portanto eles estavam à similitude dos seus filhos biológicos, enquanto outros filhos eles não entravam na ordem da sua sucessão por conta de serem filhos com adoção simples. Isto é uma proibição hoje legal, né? Então nós não vamos encontrar mais isso. Mas o importante é que a gente fixe esta ideia, este conceito que conversamos há pouco, de que a proibição se estende para toda a linha reta, tá? O segundo inciso a que se refere o artigo 1521 fala sobre os afins agora, né, em linha reta. Como os senhores sabem, e por isso que eu gosto muito e reforço essa minha opinião aqui, não é? Até sobre o aspecto metodológico, né, se houver interesse de alguém que esteja assistindo, que no conteúdo programático das aulas de direito civil, quando se fala em direito de família, eu vejo alguns conteúdos programáticos que a parte referente ao parentesco está colocada lá embaixo do conteúdo, mas ela tem que ser trazida muitas vezes para as primeiras aulas, porque dela vai depender uma série de conceitos que vão ser transferidos por os alunos, como por exemplo estes que nós estamos conversando, a respeito da linha reta, a respeito da linha colateral, a respeito do parentesco por afinidade, né? Como vem no inciso 2 do artigo 1521. Não podem casar os afins em linha reta. Os afins são aqueles parentes que nós recebemos, não é? Querendo ou não, porque nós vamos receber, porque somos da família, querendo ou não, pelo evento do casamento ou da união estável, né? Ou seja, são os parentes do cônjuge ou companheiro que passam a ser considerados como parentes por afinidade do outro cônjuge ou companheiro, né? Assim, só vai existir relação de parentesco por afinidade entre um cônjuge ou companheiro e os parentes do outro cônjuge ou companheiro, né? Não cabe afinidade entre os parentes destes dois.
Portanto, esse parentesco, na verdade, ele é uma ficção jurídica e ele é aplicável porque assim determina a lei, não é? Então, nós temos, quando eu falo dos afins em linha reta, eu estou falando do parentesco entre o sogro e a nora, né? Entre a sogra e o genro, e isso quando eu falo dos afins em linha reta, né? Então, vou dar um exemplo. Não podem casar o sogro e a nora, o sogro e genro. Cabe também nessas famílias que a gente fala, famílias estendidas, né? E aí eu tô falando de casamento, não vão poder casar a madrasta e enteado, né? E enteado e padrasto, né? A madrasta, o enteado e o padrasto e enteada, né? Perdão. Não podem constituir, portanto, nem casamento e nem união estável. Não podem constituir casamento nem união estável, mesmo depois de dissolvido o vínculo anterior, né? Então, repetindo que, para não ficar confuso, né? O sogro e nora, a sogra e o genro, madrasta e enteado, padrasto e enteada não podem constituir casamento e nem união estável. Ponto. Aí, e se o vínculo anterior for dissolvido, ou pelo divórcio ou pela viuvez? Mesmo que isto aconteça, o artigo 1595, no seu parágrafo 2º do Código Civil, né, estabelece que a afinidade não se extingue, nem mesmo com a dissolução do casamento, né, ou fim da união estável, né? É claro que este tipo de impedimento, e aí os impedimentos, eles são eleitos, né, pelo legislador, e aí vão existir motivações para este tipo de eleição, né? Por que se elege desta forma, né? Provavelmente foi escolhido este tipo de impedimento, agora obviamente não é por questões de ordem genética, né? Como acontecia quando nós estávamos falando da turbatio sanguine, né? Da turbatio sanguine, aí eu estou falando do filho biológico, né? Especificamente, mas aqui acontece também, como acontecia para o filho adotivo, acontece por questões morais e não propriamente por questões genéticas, né? Portanto, a afinidade em linha reta, como um impedimento matrimonial, vai seguir a pessoa para o resto da vida. E aí vem aquela história de que a sogra é para sempre. Sogra é para sempre e efetivamente né? E o sogro também, não é? Porque está ali sedimentado no artigo 1595, parágrafo 2º, que este é um vínculo inquebrantável, né? Então, a afinidade como impedimento matrimonial segue a pessoa, como eu já lhes disse, para o resto da vida e na verdade, né, é uma consequência deste parentesco por afinidade e também agora ele vai migrar, ele migra para a união estável, como nós estávamos já conversando a respeito desta similitude, ou seja, ela está à semelhança da família
que é formada pelo casamento, né? Muito bem, vamos ainda, e eu acho importante, muito embora a gente esteja falando de outra codificação ou de outro códex, mas é importante a gente ter uma visão completa de todas essas questões, até como como um palco para refletir melhor quando nós queremos falar sobre a afinidade, não é? É dizer que no Código Civil de 16, diferentemente do que acontece no Código Civil de 2002, né? A afinidade ela só era aplicada nas relações matrimoniais, né? Não na questão da união estável, nós não tínhamos isso no Código Civil de 16, né? Então, hoje, fazendo essa reflexão, será que, e sobretudo quando a gente fala desses preceitos morais, será que simplesmente nós vamos poder desconsiderar a união estável e admitir, né, a presença desses impedimentos porque estão ligados apenas à situação ou ao nome ou à partícula, impedimentos matrimoniais? Me parece que não. A mim me parece que não. Por quê? Porque nós não podemos negar, sobretudo agora quando a gente fala do direito moderno, quando a gente fala das famílias estendidas, quando nós falamos da moderna família e dessa mudança toda de paradigmas que nós estamos tendo, nós não podemos negar a existência de fato, não é? De inúmeras uniões estáveis, né? De uma gnata que se tem bastante importante a respeito de toda a formatação da família, né? E inúmeras famílias que se dissolvem e depois vão ali formar uma família entre conviventes, né? Portanto, eu entendo que a aplicação desses impedimentos também, sobretudo quando a gente fala do impedimento, quando a gente faz uma análise do impedimento moral, e se isso que foi o ápion, né, o motor que catalisou para a existência deste impedimento, seria impossível que isso não acontecesse, né? Eu vou acender uma luzinha aqui, porque estou achando a imagem um pouco escura. Só um minutinho. Olha aí ela, voltou, a fofinha. Então, nós então falamos do inciso 1 e do inciso 2, nós vamos falar do terceiro impedimento, que é no inciso 3º, né? Não podem casar o adotante com quem foi o cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante, né? Esse inciso, na verdade, a gente pode dizer que ele é desnecessário, uma vez que da leitura dele você extrai que se trata da relação de afinidade entre linha reta, entre os filhos adotivos e o cônjuge do seu adotante. E volto novamente àquela reflexão e aquele questionamento que
Se a Constituição Federal de 88 determina a igualdade entre os filhos naturais ou civis, não deveria a lei fazer referência expressa ao adotado, que se enquadra, obviamente, e perfeitamente na definição de filho, né? Aí nós temos ainda o inciso 4, você vê que tudo isso está ligado à questão ainda dos problemas da relação ou de ordem moral, ou de não se misturar o sangue dentro dessa grande classificação dos impedimentos matrimoniais que estariam ligados matrimoniais, e aí eu estou novamente buscando a via da união estável, né? Mas todos estão ligados a essa questão ou da preocupação das relações de parentesco, ou preocupados então com a relação moral, né, de ordem moral, né? O inciso 4, ele vai falar também a respeito que não podem casar os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau, inclusive. Até o 3º grau, inclusive, né? Aqui a gente detecta duas situações: o impedimento de ordem moral e genética. Nós sabemos que é incestuosa a relação entre irmãos, isto é fato, né? Porque aqui nós estamos falando, veja, de colateralidade. Lembrando que os irmãos são parentes colaterais de 2º grau, que não existe parentesco de 1º grau na linha colateral. Então, voltando, eu estava dizendo que aqui nós observamos um impedimento de ordem moral e também genética, né? Que nós sabemos que se considera incestuosa a relação entre irmãos. Além disso, a relação íntima e carnal entre colaterais de 2º grau, sejam eles irmãos unilaterais ou bilaterais, unilaterais, ou seja, filho de um dos pais, né? E bilaterais de ambos, podem ocasionar problemas genéticos na prole, né? Advinda deste relacionamento. Portanto, entende-se bastante salutar que a lei proíba o casamento e a união estável entre essas pessoas. Então, veja, por que, voltando só também fazendo um outro parênteses, por que seria diferente na união estável, né? Se também vai haver um relacionamento íntimo, um relacionamento carnal entre essas pessoas, né, em tese, se não houvesse um impedimento, a que me refiro, e vão gerar também uma prole, né? E aí nós temos aquele impedimento de ordem moral e genética que vai existir, seja porque existe um laço de casamento, né, oriundo de todo um processo de habilitação que vai resultar numa certidão de casamento ou numa relação de união estável, né? Daí eu reforço sempre o meu entendimento da aplicação desses impedimentos para a união, né? Agora, temos que fazer um adendo ou um parênteses, como queiram, quando a gente fala dos colaterais de 3º grau, e aí nós estaremos falando dos tios e sobrinhos, né? Tios e sobrinhos, né? E aí nós encontramos um certo impasse nessa questão, porque nós temos um decreto, né, antigo, que é o decreto 3.200/41, né, e que os casamentos entre esses parentes, a partir desse decreto, passaram a ser viáveis até então. Impedidos passaram a ser viáveis desde que com a apresentação de exames
nupciais que favoreciam então a relação entre estes parentes. O que favoreciam a relação? Ou seja, obtido então um resultado que demonstrasse que não haveria então uma prole defeituosa ou problemas genéticos. Então este decreto ele autorizaria o casamento, né? Então a questão aí era buscar as possibilidades de afastamento desses problemas genéticos, né? Ocorre que ainda existe uma discussão doutrinária acerca da aplicabilidade desse decreto após a vigência do novo Código Civil, né? Do Código Civil de 2002, né? Questiona-se se o novo Código Civil, portanto o Código de 2002, teria revogado o decreto 3.200, né? A maioria da nossa doutrina entende que não, né? Que o decreto é uma norma especial, né? E, portanto, ele não poderia ter sido revogado pela nova legislação civil, né? A doutrina ela é de maioria, portanto, mas não é de maioria absoluta. E se não é de maioria absoluta, o posicionamento não está pacificado, né? O que a gente vê, portanto, é essa negativa, mas entendendo, e aí nós vamos entender, e eu vou colocar dessa forma, que o decreto ele excepciona sim este impedimento, né? Por quê? Porque esses casamentos, eles foram aceitos durante muito tempo, né? São aceitos ainda, e agora a gente retroceder, né? Seria aceitar não querendo trabalhar com um pleonasmo, mas não me veio uma outra palavra, seria aceitar um retrocesso que ocasionaria, sem dúvida nenhuma, o surgimento de relações, né, à margem do direito, relações tidas como ilegais, né, mas formadas de qualquer maneira por relações de fato, e até poderíamos estimular um caráter preconceituoso, como acontecia até bem pouco tempo atrás, e me parece que não seria a melhor linha a ser adotada, né? Eu acho que nós podemos entender sobre essa possibilidade, até em razão de muitas situações de distanciamento, né? Que possam acontecer, né? Seguindo a mesma linha de ainda, agora voltando numa outra situação, mas aí retomando o inciso terceiro, e essas aulas, só fazendo um parênteses, seriam interessantes serem seguidas com o Código Civil simples, quando eu estiver falando não precisa ser comentado, nada disso, né? E quando eu estiver falando do inciso, você fazer essa retomada para facilitar o entendimento dessa nossa conversa, tá? Então, porque eu vou retomar agora do inciso terceiro, vou falar do inciso terceiro novamente, porque o inciso quinto, né, ele segue o mesmo raciocínio do inciso terceiro, o que vai me levar também a trabalhar com os senhores com a mesma linha de raciocínio que eu trabalhei lá, que não podem casar, né, o adotado com o filho do adotante, e
novamente nos colocamos contrários àquela especificação, né, ou a esta especificação, como já nos encontrávamos com relação àquela, né, porque o filho do adotante nada mais é do que quem? Do que o irmão do adotado. E tal situação não mereceria um inciso especial para excluí-lo da relação matrimonial e da união estável, posto que essa situação já está prevista no inciso 4, né? Caminhamos um pouco mais e quase terminando esse vídeo, né? Que é um vídeo longo, porque eu quero efetivamente terminar com vocês os impedimentos, né? Nós vamos falar do inciso 6º, que é o que, sem dúvida, gera a maior problemática ao se aplicar na união estável, né? Por quê? Porque o inciso 6º fala que são proibidas de casar as pessoas casadas. E este inciso precisa ser estudado conjuntamente com o parágrafo 1º do artigo 1723. Isto porque o parágrafo 1º do artigo 1723 exclui do rol dos impedimentos para uma constituição de união estável o separado de fato e o separado judicialmente. Olha que fácil que ficou, não é? Veja, quando nós falamos da união estável hoje, e ela também teve esta evolução, nós admitimos a união estável, né, entre as pessoas separadas de fato e as pessoas separadas judicialmente. É possível. De modo que, quando ele fala não podem casar as pessoas casadas, e nós estudamos no parágrafo 1º do artigo 1723 que há uma possibilidade de unir-se em convivência as pessoas que estão separadas de fato e que estão separadas judicialmente, essas pessoas são pessoas casadas, não é? E, embora casadas, elas estão em união estável. Será que para elas se aplica a mesma análise que se faz, não é? Para o impedimento, para o casamento? Será que, portanto, não poderiam estar em união estável estas pessoas?